Continuando aqui nossa saga falando sobre Mulher Maravilha Absoluta, vamos agora aqui para o volume 3, que nós vemos ainda mais sobre o conflito de Diana contra as invasões que estão tendo na Terra. E ela vai se encontrar com o exército para planejar como que eles vão lidar com a situação, porque eles precisam evacuar as pessoas e ela precisa lidar com a criatura mística ancestral que os seres humanos não conseguem, não têm capacidade. Então a gente vê muito nela durante toda a trama que ela é mostrada como um símbolo heróico ideal. Ela, no volume 1, que não comentei, mas vamos resgatar aqui, é mostrado ela segurando uma cobra enquanto bebê. Isso faz referência a Hércules, que quando ele nasceu no berço, ele também segurou a cobra que Hera mandou para matar ele. E isso vai muito além só dessa pequena referência. Ela tem muita coisa que eu consigo pelo menos conectar a Hércules e a jornada heróica dele até se tornar um deus. Que eu acho que a Diana tem muito disso, né? Ela é uma heroína clássica, ela é a filha de um deus, de uma heroína como as Amazonas, e que os mitos gregos são profundamente ligados a ela, porque ela está diretamente conectada a isso. Não são apenas mitos, é a realidade dela. Então os deuses e os heróis, tudo se conecta com ela. O sacrifício, a esperança, a bondade e a compaixão, a força e a determinação necessária para atender ao chamado heróico das Amazonas, a vontade e a coragem de fazê-lo, mesmo diante da morte. Está me agradando muito essa abordagem, mesmo na perspectiva que possa sugerir o contrário. Porque ela está sempre lidando com deuses que não querem que ela saia, que ela faça isso, que ela seja uma heroína, que querem ela presa e esquecida no submundo, ao mesmo tempo que ela está lidando com pessoas que não querem lidar com uma entidade que eles não podem controlar, como a Diana. Os militares ficam insatisfeitos por ela aparecer de repente querendo resolver, pensam que ela está mancomunada com as invasões, que é um plano maior e tal. Tá tendo que lidar com desconfiança daqueles que ela busca proteger, ao mesmo tempo que ela está diante de uma entidade e que é quase a personificação da morte, que é extremamente poderosa e que tem diversas maneiras de lidar com a morte. Que ela fala que o tetrácido, como o nome diz, né, de tetra, são 4, lida com 4 mortes, que é a morte do medo, onde a partir de um som que ele emite faz com que você não sinta mais medo dele e sim seja atraído. E aí a partir dessa atração desgovernada, instintiva, que você segue desgovernadamente atrás desse sentimento de atração, ele consegue lhe matar. Aí vem a morte do corpo, vem a morte da alma e vem a morte da mente. Que aí você perde sua razão, você perde o seu corpo e posteriormente a sua alma. Então é uma criatura ancestral, mítica, devastadora e que o ser humano não consegue lidar. E que Diana mesmo diz que ele é muito mais forte do que ela. Que vai requerer muito mais do que apenas as capacidades básicas de combate, do que a própria força, do que o que as armas normalmente significam. Ela vai ter que extrair ao máximo as próprias capacidades e além do limite. E ainda assim pode não ser o suficiente. Que ela vai disposta a morrer, porque ela sabe que há uma imensa probabilidade dela falhar diante de um adversário tão formidável. O conflito com o Tetrácido é perfeito para exaltar as qualidades da Diana, um adversário formidável, poderoso e aterrorizante, que se move a partir do caos e da morte que ele gera. Um contraste perfeito para a primeira aparição da Mulher Maravilha, que Bárbara, que é uma historiadora, uma pesquisadora, que ela diz que o tema de pesquisa dela é voltado para as Amazonas. Ela aparece diante de Diana e fala que pode ajudar ela a entender suas origens, que ela é uma amazona. E aí a nomeia de Mulher Maravilha. E isso acaba sendo um estímulo maior para ela não se deixar morrer, se tornar apenas um sacrifício para impedir um desastre. Que ela consiga sair triunfante e vitoriosa para que ela consiga defender por muito mais tempo a humanidade. E aí, continuando, né, passando para o próximo volume, a perseverança e a humildade sendo fatores decisivos. Diana se vê diante de um desafio que não pode existir, mas precisa de ajuda para compensar suas fragilidades, e o encontra diante daqueles que deveria proteger.
ela sabe que o som emitido pelo tetrácido é fatal. Então ela lança um feitiço para que as pessoas não consigam mais escutar o som. A cidade inteira fica surda. Mas ela sabe que isso não é o bastante. Ela precisa de mais. E que apenas os recursos que ela tem, que são limitados, não vão ser o suficiente. Então ela recorre à ajuda de pessoas que têm contato com a bruxaria para conseguir ingredientes e recursos. E aí que entra a humildade. Ela não pode ser arrogante bastante para pensar: minha força é mais do que o suficiente, seres humanos são fracos e eles só vão me atrapalhar. Ela sabe que as coisas não funcionam assim e que esse pensamento é prejudicial. Que ela sabe que conforme vai chegando desafios maiores, ajuda pode ser necessária. Independente da força, cada um tem uma forma de auxiliar. Os humanos militares, principalmente, tinham a capacidade de reduzir baixas, que ela poderia não conseguir se ela simplesmente ignorasse e fosse lutar de frente. Muitas pessoas poderiam morrer, mas ela sabe que, pedindo ajuda e auxílio e cooperando, mesmo que eles a contragosto, tanto os militares ou tanto dela, independente da circunstância, era necessário para poder diminuir danos. Então, ela recorreu a eles, pediu auxílio e tal, e eles ajudaram a evacuar. E aí, a conseguir recursos para ela poder ir de frente para a batalha, ela recorreu novamente às pessoas que estavam ali na cidade, que tinham recursos para ajudar ela, fornecendo ingredientes para os feitiços que ela utilizaria durante a batalha. E que não apenas a humildade, né, mas a perseverança. Ela viu que ela poderia ter uma oportunidade se ela insistisse, se ela persistisse, se ela pensasse melhor e não fosse impossível. Então, uma estratégia, como ela também é abençoada por Atena, que é a deusa da estratégia, é essencial para lidar principalmente com inimigos mais poderosos do que você. Então a magia acaba sendo importante para compor justamente essas estratégias. A força de uma guerreira vai além da própria capacidade física, mas de usar suas armas e vantagens da melhor forma possível, na qual Diana demonstra maestria ao enfrentar um adversário mais forte do que ela e superá-lo. Ela vê que, como ela conseguiu impedir que o tetrácido utilizasse o som para atrair as pessoas, o tetrácido teria que ir até as pessoas. E aí ela utiliza disso para utilizar magia para atrair ele para longe da cidade. Utiliza suas armas para poder cortar e atacar e ver se ela consegue enfrentá-lo diretamente. Quando vê que não é possível, ela tem que mudar a estratégia. Tem que ir para uma abordagem diferente. E aí a partir daí entra mais uma vez o auxílio da magia, do uso ideal de suas próprias armas, porque a partir da magia ela pode aprimorar as próprias armas. Ela tem recursos para isso, então ela faz com que a espada dela cresça, fique maior do que era e grande o suficiente para cortar de longe o tetrácido. Então ela cai de cima perfurando o tetrácido e corta quase que metade. Se fosse num corpo humano, por assim dizer, eu diria que seria o ombro, do ombro para baixo. Ela corta, porém é uma criatura extremamente poderosa, mas que com a capacidade, com o raciocínio, com a humildade, com a perseverança e a estratégia correta, Diana conseguiu superar essas adversidades, esse desafio diante de uma criatura extremamente forte. E isso é algo que vai aparecer novamente diante dela. Ela precisa ser forte, ela precisa ter perseverança, humildade e estratégia para lidar com os desafios. E isso ela é ensinada desde pequena, e através dos deuses, magia através da mãe e a partir do próprio coração, que guia as ações dela, tornando ela uma heroína ideal, que representa a esperança e também tem uma força o bastante para poder fazer com que as pessoas queiram ajudá-la. Ela se torna um símbolo, tal qual o Superman normalmente é. As pessoas têm esperança, querem ajudá-la, querem fazer com que seja possível, com que aquilo que ela promete se torne realidade. Que isso faz parte da mudança que está sendo proposto a Diana a realizar na humanidade. Bom, ficamos aqui com mais um vídeo. Voltaremos com gravações a respeito do volume 5 e 6. Deixe seu like, comente, compartilhe e até a próxima. Valeu!